Se você ainda não me viu pregar ultimamente, não me viu descalça aqui em cima, não estranhe. Eu não estou sem sapato aqui porque eu sou meio doidinha, apesar das vezes eu ser. Mas eu estou sem sapato porque o ano passado Deus ministrou na minha vida e pediu para que eu pregasse sem sapato. Teve toda uma ministração dele na minha vida, mas eu não vou ter tempo de explicar hoje. Um dia eu conto esse testemunho, gravo, e aí quem quiser ver, vai lá e assiste. Bom, peço que você feche os olhos, eu vou fazer uma oração antes de começar. Senhor Jesus, eu entronizo o Senhor nesse lugar. O Senhor que reina nos céus, que reine também aqui na terra, nesta igreja, neste culto. Porque o Senhor é verdadeiro. E o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida e de muitos dos que estão aqui. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o meu privilégio de estar nesse púlpito não é porque esse é um lugar de reconhecimento humano. Meu privilégio é porque esse é um lugar de quem serve ao Senhor. E eu peço que eu possa servi-lo de forma que o Senhor se agrade. No nome de Jesus. Amém. A palavra que eu vou pregar hoje, eu dei o nome de um novo nome para Jacó. Jacó, a maioria daqui que já tem um tempo de igreja conhece a história dele. Foi um dos patriarcas do povo de Israel. E ele foi o cara que Deus mudou o nome e deu o nome de Israel, certo? Mas, ultimamente, eu tenho estudado a vida de Jacó, lá em casa, sem o intuito de pregação nem nada. Porque um belo dia eu percebi que toda vez que eu pegava a Bíblia e falava, o que eu vou estudar agora? Eu tenho uma tendência de querer ler sempre Paulo. Adoro Paulo, o jeito que ele escreve, o jeito que ele fala, existe uma identificação na forma de pensar. E eu me espelho muito e falo, quero trabalhar para poder ser um dia um bom servo de Cristo como Paulo foi. Mas aí um dia eu falei, não, peraí, eu tenho que ler tudo da Bíblia, né? E aí eu comecei a pensar, se Paulo é um que eu me identifico, um dos que eu mais me identifico, tirando Cristo, é óbvio. Qual é o que eu menos me identifico? Ou talvez o que eu menos fale, uau. E aí, passando por algumas grandes personalidades da Bíblia, me veio Jacó. E aí eu lembrei a minha sensação, quando criança, quando eu ouvia a história de Jacó. E quando eu ouvia a história de Jacó, muitas vezes a Érica, com a sua personalidade que já existia desde pequena, pensava, nossa, que sacanagem esse cara, hein? Que safado. E aí, o cara que era tão safado na minha cabeça se dava bem e eu pensava, ai, não é justo. E aí eu comecei a lembrar dessa minha implicância, não, mas essa sensação que eu tinha quando eu ouvia a história de Jacó. E aqui eu quero fazer um adendo. Gente, um dos grandes problemas da igreja com relação a contar história para criança é que a gente picota as histórias e só ensina pequenas partes sem o contexto geral. Então eu ouvi assim, Jacó lutou com o anjo, e muitos falavam já com a revelação de que era Deus. Jacó lutou com Deus e ganhou. Parabéns para Jacó. E aí eu pensava, meu Deus, não é certa essa história. Tem algo errado a respeito dessa história. Ninguém pode ganhar de Deus. Ainda mais um cara que é mó safado. Porque a outra parte que tinham me contado da história de Jacó era a seguinte. Ele se fingiu do irmão para enganar o pai. E eu falava, não é justo. O cara ainda vai lá e ganha de Deus. Gente, que história injusta. Estou eu aqui com os meus 35 anos lembrando desse meu pensamento com relação às histórias de Jacó. Eu falei, não, então vou lá. Vou me reconciliar com Jacó. Vou ler agora com calma, com maturidade, porque Deus tem seus propósitos. Eu preciso encontrar esse propósito na vida de Jacó. Então eu convido vocês a comigo. Se você, quem aqui, vou perguntar, quem aqui já teve essa sensação quando escutou a história de Jacó?
Ai, gente, eu não estou sozinha nesse mundo. Vocês também falam sacanagem. Vocês ficaram até com pena de Esaú quando vocês eram crianças, vocês que cresceram na igreja, não ficaram? Pô, sacanagem, Deus, de Esaú, que merecia. Enfim, convido vocês a refletirem na história de Jacó. Mas mais do que isso, vamos aprender com ela. Amém? Então vamos lá. Bom, eu vou começar a dar um panorama da vida de Jacó. E aí a gente vai chegar num certo momento que eu vou ler na Bíblia com vocês. Dois momentos muito chaves da história dele. Bom, nós sabemos que Deus começou uma aliança com um povo quando ele se manifestou para um homem chamado Abrão. Esse foi o primeiro patriarca do povo judeu, do povo de Israel. E Deus fez uma promessa para ele: eu vou fazer uma grande nação a partir de você. Sua descendência vai ser enorme, vocês serão muito abençoados. Sua descendência vai ser tão grande, tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia dessa terra. Eu te prometo, porém me obedeça, saia da sua casa, da sua parentela e vá para o lugar que eu vou te enviar. Muitas coisas acontecem na vida de Abrão. E Deus, nesse momento, ele troca o nome de Abrão para Abraão, e Sarai era sua mulher, e Deus troca o nome dela para Sara. Uma das grandes promessas é que ele seria pai de muitas nações, mas Sara não podia ter filho. Mas Deus, de forma milagrosa, depois de alguns anos de espera, depois de ter duvidado um pouco e Sara ter mandado a serva ter filho com Abraão, já que ela não podia ter filho, nasceu Ismael da serva. Mas um dia a promessa de Deus foi cumprida. E Abraão tem o filho da promessa, Isaque. E Deus não fez uma promessa de aliança somente a Abraão. Ele continuou na próxima geração. E Deus também faz uma aliança com Isaque. E Isaque também se torna um homem muito abençoado por Deus. Deus dirigia ele em seu caminho. Isaque teve um relacionamento próximo de Deus. E Isaque é o pai de Jacó. Mas Isaque não teve só Jacó. Isaque, que se casou com Rebeca, teve irmãos gêmeos. E quando eles estavam na barriga de Rebeca, esses irmãos brigavam muito, mexiam muito, devia ser uma coisa. E um dia Deus falou para ela: desses dois irmãos nascerá duas nações. Essas nações vão brigar entre si. Essa briga aí na sua barriga tem uma representação. Mas tem uma coisa importante a respeito desses dois irmãos. O mais novo vai comandar o mais velho. O mais novo vai ter uma benção especial. Esse mais novo era Jacó. Quando eles nascem, o primogênito, Esaú, um menininho ruivo, que cresce e se torna um homem do campo, caçador. Para ser caçador ele devia ser forte, ele devia ser ágil, ele devia ser esperto. E naquela época isso era algo muito admirável na cultura, e ele era o queridinho do papai, Isaque. O caçula era um menino mais manso, Jacó. Era o queridinho da mamãe. E Jacó, a Bíblia diz que ele era manso e ele era o cara que ficava nas tendas. Devia, lógico, que ajudar no contexto familiar e tal. Mas homem que fica em casa trabalhando, imagina naquela época o que não era. Mas a mãe tinha um quesinho de amor por ele. Não está certo, hein, família? Vamos tratar essas crianças com igualdade. Mas o que aconteceu foi que Deus já declarava algo de diferença que aconteceria entre Esaú e Jacó. Bom, eles crescem, são homens maduros agora, e Esaú um dia chega da sua caçada, muito cansado, tinha passado horas fora, está exausto e morrendo de fome. Jacó tinha cozinhado um guisado vermelho, devia ter temperos que deixavam ele vermelho.
E imagina o homem lá, cozinheiro de casa, Jacó, chega o caçador e fala, me dá isso aí, vai que eu estou morrendo de fome. Jacó já não devia se sentir o mais admirado dos filhos, né? Aí ele fala, não vou te dar assim de graça, esse é meu trabalho. Estou aqui cozinhando, mas deu trabalho também, não é só você que trabalhou caçando. Eu posso te vender. Mas você quer o quê? Esaú pergunta. Ele fala, eu quero a primogenitura. Que primogenitura, cara? Estou aqui morrendo de fome, o que adianta a primogenitura para mim se eu for morrer de fome? Vai, tá bom, fica com a primogenitura, me dá esse prato. Tá bom, deu. Para Esaú, Esaú pegou, comeu. Foi um ato simples. Na nossa cabeça a gente chega a pensar o seguinte, primogenitura era um direito. Ele não deveria perder esse direito por um prato de comida. Ele estava lá morrendo. Ele poderia estar enganando Jacó e depois virar e falar, Jacó, eu menti para você, a primogenitura é minha ainda. Eu sou o mais velho, o direito é meu. Não está em contrato, não está assinado. Ninguém estava aqui para ouvir. Mas a verdade é que Deus ouviu. E no livro de Malaquias, o profeta fala que Deus se desagradou do coração de Esaú. Ele desaprovou algo no coração de Esaú. Mais tempo se passa e Isaac, o pai deles, fica muito velhinho. Tão velhinho que ele já estava meio cego. E então ele fala para sua mulher, olha, eu acho que está na hora de eu dar a bênção para os nossos filhos, porque eu já estou cego, estou doente, vai que eu morro de repente, está na hora de abençoá-los. Ele chama Esaú, o primogênito, e diz, sai, caça um animal bem delicioso, faz aquele guisado que eu amo, eu vou comer e eu vou te abençoar. Esaú então sai e falou, agora é minha hora. Rebeca, que amava mais a Jacó. E a verdade é que ela deve ter guardado um pouquinho daquela mensagem de Deus para ela. Ela chama Jacó e fala, é o seguinte, eu já tenho o carneiro aqui, um cordeiro separado. Eu vou fazendo guisado para você. Eu vou te dar essa pele, você vai fingir que você é o seu irmão. Mas mãe, não vai dar certo. Ao invés de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Aí já era. É melhor não ter a bênção, mas também não ter a maldição. Ela fala, não. Eu tomo a maldição para mim mesma. Se você receber maldição, faz o que eu estou te falando. Aí eles começam. Ela corre, já estava com o animal lá, prepara o guisado, tira a pele e põe a pele em cima dos braços de Jacó. A Bíblia fala que Esaú era um homem muito peludo. E Jacó não, tinha pouco pelo. Então eles já sabiam que se eles não fizessem isso ia dar errado. O pai ia chamar, tocar e ia descobrir. Jacó deve ter ficado com medo naquele momento, né? Pela conversa que ele teve com a mãe dele. Mas ele decide, não, vou fazer. Vamos enganar o pai aqui, eu e você. Chega com o guisado. Oi, pai, cheguei com o guisado. Aí o pai fala, quem está aí? É Esaú. Estranho, essa voz é de Jacó. Não, mas pega aqui no braço para ver como não é o braço de Esaú. Estou brincando, não está escrito na Bíblia, mas ele chega perto do pai e o pai toca no braço dele. E o pai diz assim, a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. Rebeca devia estar lá na porta ouvindo, yes, sou muito esperta. Eu sou esperta mesmo. Aí ele fala, filho, vem me dar um beijo. Jacó se aproxima, ele abraça. A hora que ele sente o cheiro da roupa de Esaú, que Rebeca tinha colocado em Jacó, ele fala, esse cheiro é do meu filho Esaú. Filho, eu vou te abençoar. E ele começa. Toda a declaração de bênção de primogenitura, ele entrega para Jacó. Termina a bênção, Jacó sai. Daqui a pouco chega quem? Esaú. É nessa hora da história que a gente já está chateado.
que a gente está meio safado. Todo mundo já se colocou no lugar de Esaú. Esse cara eu vou pegar ele. Chega Esaú, cansado, fez o guisado. Oi, pai, cheguei. Aí Isaac fala, quem está aí? É Esaú, pai. Acho que Isaac pensou, ferrou. Peraí, mas eu acabei de abençoar Esaú. Não, não me abençoou não. Acabei de chegar com esse guisado. Quem que foi que eu abençoei então? Esaú já. O que, gente? Vocês acham que Jacó ficou malandro velho da cidade? O que? Ele já deve ter roubado em muita brincadeira com Esaú. Esaú na hora eu tenho certeza que pensou, não acredito, eu vou matar esse Jacó. O pai, que também devia conhecer o filho que tinha, ou a mulher que tinha, falou, meu filho, já abençoei. Pai, mas me abençoa também. Não posso. A bênção que eu entreguei para Jacó, agora é dele. Esaú chorou. Imagina um homem que se sentiu roubado. O pai, prestes a morrer, dizendo que não poderia mais abençoá-lo, ele passou uma vida inteira esperando por esse momento. E o pai disse, eu não vou te abençoar. E Esaú chora aos pés de Isaac. Pai, por favor, me abençoa. Eu não posso. Por favor, qualquer coisa que sobrou da bênção. Isaac vai lá e faz uma oração sobre Esaú. E diz nessa oração, você vai servir seu irmão. Você vai ser menor que ele. E você vai servi-lo. Pronto. O bicho caçador levantou e falou, eu vou matar esse moleque. Eu vou matar, é hoje que eu mato mesmo. Rebeca, já desesperada, que deve ter ficado atrás da porta, fala, meu Deus do céu, eu preciso proteger Jacó, socorro. Isaac deve ter saído doido. Rebeca pega Jacó, se esconde. A gente tem um novo plano agora, você precisa assumir. Antes dele ir embora, ela traz de volta ele para Isaac, traz Jacó para Isaac. E Isaac diz, você vai sair daqui, mas eu te peço uma coisa. O seu irmão Esaú casou com mulheres. Seriam mulheres gentias, mas naquela época eles ainda não diziam. Eram mulheres de outro povo. Não era da descendência deles, não criam no mesmo Deus. E aquilo trazia profunda amargura, diz a Bíblia, para o coração de Isaac e Rebeca. E o pedido que o pai diz para Jacó é, volta para a casa da nossa família e você vai casar com alguém da nossa descendência, com algum descendente de Abraão. Vai para Padã-Arã. E aí, olha lá, Parã, confundi com você. Não, mas na Bíblia tem um monte Parã. Eu falo para ele, eu posso te chamar de Parã, que não tem um monte Parã na Bíblia. Vá para lá, foge antes que seu irmão apareça. Jacó vaza, some, pega as coisas dele rapidinho e foge. Porque Esaú estava decidido a matá-lo. Vocês estão acompanhando comigo? Estão gostando da história? Vocês sabem, quando eu tinha por volta de 10 anos, eu decidi uma profissão que eu queria ter. Contadora de histórias. Vocês já viram aquelas pessoas que viajam contando história? Quando eu descobri, vi uma notícia, sei lá, num jornal. Falei, que legal! Nunca me tornei claramente uma contadora de história desse tipo, mas aqui estou eu, há 10 minutos contando uma história. Que bom que vocês estão olhando para mim, pelo menos. E aí chega no momento, então, que eu quero ler. O texto que eu vou ler com vocês agora, eu peço que vocês prestem atenção. É o primeiro encontro de Deus com Jacó. Quero que vocês prestem atenção. Então, abram lá
Gênesis 32. Não, desculpa, Gênesis 28. A partir do versículo 12. Então vamos lá, Gênesis 28. Vou esperar um minutinho quem está abrindo no aplicativo. Gênesis 28, capítulo 12. Aqui eu quero só falar para vocês que Jacó ele tinha saído de onde ele estava e nesse caminho de fugir, fica de noite, ele para num lugar para dormir e ele tem um sonho. Versículo 12 diz: E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse é outro trecho da história de Jacó que a gente ouviu criança, né? Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, ou seja, voltar a esta terra, e não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho te dito. Essa foi a promessa que Deus fez para Jacó. Nesse momento ele se apresenta o próprio Deus por sonho. Anjos subindo e descendo na escada. O Senhor no topo olha e fala: eu vou te abençoar. Sabe aquela promessa que eu fiz para Abraão, que eu fiz para Isaque, eu faço para você. E eu não vou te abandonar. Jacó acordou do sonho e disse, aqui no versículo 16: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, essa é a porta do céu. Aqui ele falou, ele ficou desesperado. Ele falou: eu não estou em qualquer lugar. Eu estou na casa de Deus, aqui é a porta do céu, e eu acabei de descobrir. E ele teve medo. A verdade é que ele cresceu ouvindo a história do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, e de repente aquele Deus apareceu para ele. E ele tinha acabado de fazer a maior sacanagem com o pai dele, com o irmão dele. Então imagina, ele ainda falou: será que ele vai citar o que aconteceu ontem? Será que ele vai falar alguma coisa? Não sei, ele pode ter pensado isso. Ele estava saindo atemorizado que ele seria morto por Esaú. E tem essa experiência. Aí ele fala: gente, isso aqui não é qualquer lugar. Aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. Então se levantou Jacó de madrugada, pegou a pedra que tinha posto por travesseiro e fez uma coluna e derramou azeite em cima dela e chamou aquele lugar Betel, a casa de Deus. Mas não acabou por aí. Deus fez uma promessa para Jacó, mas Jacó também fez uma promessa para Deus. No versículo 20, ele diz: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Aí sim vai ser meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Uma coisa muito importante desse encontro que Jacó teve com Deus foi que Deus chegou e falou para ele: sabe quem sou eu? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. No presente, eu sou o Deus de Abraão, Yahweh. Fiz aliança com Abraão e fiz aliança com Isaque. Mas eu tenho algo para prometer a respeito do seu futuro, Jacó. Eu também vou te abençoar. E a sua descendência também será grande. Vocês também abençoarão muitas nações. Vocês serão numerosos como as areias dessa terra.
Aí Jacó respondeu: então, eu estou fugindo. Ele não falou isso, parafraseando. Mas ele falou assim: se essa viagem que eu estou fazendo der tudo certo, ou seja, Esaú não pode me pegar no caminho, ele não pode me achar onde eu vou, se eu não morrer no meio do caminho, se o Senhor me prometer, fizer tudo que está falando, eu voltar para a casa do meu pai, der tudo certo, eu direi: o Senhor é meu Deus. E aí eu vou pegar essa pedra que eu dormi em cima, vou fazer um altar e vou dizer: esse lugar é do meu Deus. E essa foi a promessa que Jacó fez para Deus. Muitas coisas acontecem depois desse momento. Eu quero lembrá-los de forma bem resumida. O meu objetivo não é aprofundar em todos os detalhes da vida de Jacó. E eu até incentivo vocês depois a lerem, a partir do capítulo 25, toda a trajetória de Jacó. Mas o que acontece é que, na vida, aqui se faz, aqui se paga. O safado que enganou também foi enganado. Ele chegou lá na terra da família da mãe dele, conheceu Labão, o irmão da mãe dele, o seu tio, e conheceu uma menina que ele se apaixonou. Quem é? Raquel. E se apaixonou por ela. E aí chegou e falou: olha, eu sou filho de Isaac, da sua família, eu quero trabalhar para você, o que eu faço para casar com a sua filha? Ah, trabalha aqui para mim 7 anos, que eu te dou Raquel. A Bíblia diz que o cara estava tão apaixonado por Raquel que aqueles anos passaram muito rápido, leves para ele. Quando passou os 7 anos, teve um momento que Labão entrega a sua filha. E aqui, você que é cristão de berço, eu quero que você volte à adolescência comigo. Porque a gente já teve alguns problemas na infância com a história de Jacó. Agora é nosso problema da adolescência, que é o seguinte: Labão dá a filha para Jacó casar. Ele casa com ela, ele dorme com ela, ou seja, ele concebe o casamento. E no dia seguinte, ele descobre que não é Raquel, é Lia, a irmã mais velha, que era feia. Não sou eu que estou falando, porque não é um preconceito, é a própria Bíblia falou que ela tinha cara de cansada. Olha como o autor do livro de Gênesis é gentil. Ela tinha cara de cansada. Só que agora aqui eu quero que vocês lembrem comigo o nosso problema na adolescência com a história de Jacó. Como é que ele só descobriu depois? Eu já ouvi algumas explicações, mas nenhuma me deixou convencida. Ah, não, usava um véu na cerimônia e depois era escuro. Mas tá bom, não é possível. Entendeu? Eles não comentaram nada a respeito de nada. Lembra ontem, você passou linda no pasto. Eu não passei no pasto, sei lá, qualquer coisa assim. Entendeu? Não senti um cheirinho. Porque ele chegava perto de Raquel. No primeiro dia que conheceu, já deu um beijo no bochecha. Não conversou, não passou a mão no cabelo. Não é possível. Bom, enfim, aqui é o nosso problema da história de Jacó, da adolescência. Até um pouco da vida adulta, ele só descobriu no dia seguinte. Eu já cheguei a pensar que eles bebiam muito vinho na festa do casamento. E vai ter a noite de núpcias de bêbado. Mas não sei, tá bom? Não sou eu aqui a histórica. Um dia a gente chama a Aline de Israel. Se ela vier abrir para perguntas, eu vou fazer essa pergunta, tá? Eu conto para vocês. Mas aí, enfim, ele foi passado a perna. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E ao invés de receber Raquel, recebeu Lia, a mais velha, com cara de cansada. E aí ele chega para Labão e fala: sacanagem. Aí nessa hora a gente fala... A gente está lendo a Bíblia, né? Te dá aquele sorrisinho, né? Fala: bem feito, meu irmão. Quem mandou você enganar seu pai? Só que aí ele fala: não, mas eu quero a Raquel. Ó, Labão quer a Raquel. Aí Labão fala: tá tranquilo, trabalha mais 7 aninhos. Uma semana depois do primeiro casamento, enfim, ele recebe em casamento a menina que ele estava apaixonado, porém trabalha mais 7 anos de graça. Então foram 14 anos trabalhando sem receber nada. Depois,
Ele fala, acho melhor eu ir embora. E Labão fala, não, fica aqui, estou sendo muito abençoado por sua causa. Permanece, vamos trabalhar comigo. Como é que você quer seu salário? E aí eles coordenam lá um esquema. Mas a verdade é que toda a relação de Jacó com Labão, Labão passando a perna nele. E Deus fazendo o quê? Abençoando. Quando começou esse esquema de salário, aí eles falavam assim, ó, vamos dividir os carneiros e as ovelhas de certa maneira. O listrado, que nascer listrado fica para mim, o que nascer malhado fica para você. Aí eles iam fazendo acordos e toda vez Jacó era abençoado. Deus abençoava Jacó, Labão se ferrava. E a gente volta às vezes a pensar, um pouco sacanagem. Bem Jacó. E ele é abençoado, 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 abençoado. E chega uma hora que todo mundo da galera do Labão já está muito brava. Labão, os filhos dele, os servos dele, todo mundo, não é possível. Ele está roubando todo o nosso rebanho. Quando fala que se vai nascer listrado, é para ele, todo mundo nasce listrado. A hora que muda o acordo, quem nascer malhado é para ele, todo mundo nasce malhado. Tem alguma coisa errada, ele está roubando a gente, vamos pegar esse cara. Vamos matar esse cara, vamos atrás dele. Aí Jacó chega para suas mulheres. Neste momento da vida, ele não tem só duas mulheres, Lia e Raquel. Ele tem, cada uma das suas esposas tinham servas. E ele também tomava suas servas por mulheres para ter filhos. A mulher que teve maior dificuldade para ter um filho de Jacó foi a mulher amada, Raquel, que foi estéril por muito tempo. E Lia, que era desprezada, concebeu muitos filhos de Jacó. E os anos que ele fica, então, junto com a família da sua mãe, tem as suas esposas, tem os seus filhos. Ele é muito abençoado por Deus e ele prospera muito. Mas aí quando ele começa a ter esse problema com Labão, ele chega nas esposas e fala, é melhor a gente ir embora, o pai de vocês está muito bravo comigo, vai dar ruim, é melhor a gente fugir. E ele foge. E Labão vai atrás. Eu não quero contar muitos detalhes, mas Deus manda ele embora. Ele fala, volta para sua casa, volta para sua parentela, eu estarei contigo. E no meio do caminho, algo muito forte aconteceu. Deus tem esse encontro onde ele diz que Jacó deveria voltar. Porém, quando finalmente ele se despede de Labão, nesse encontro e desencontros com ele, ele se despede. Nós chegamos no capítulo 32. E aqui eu vou trazer 3 ensinamentos rápidos, mas que mudaram a minha perspectiva deste homem chamado Jacó. E eu que era uma pessoa que falava, eu não me identifico com ele, eu me incomodo com a história dele. Não tem alguma coisa errada. Eu consegui olhar e falar, meu Deus, eu sou muito mais Jacó do que eu imaginava. No início do capítulo 32, quem puder abrir, diz, Labão então foi embora, Jacó também seguiu o seu caminho. E os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Reparem que tem muita semelhança daquele primeiro marco do sonho de Jacó. Deus sempre esteve com Jacó, a bênção de Deus estava sobre Jacó quando ele estava na terra servindo a Labão. Porém, existe um marco quando ele está indo embora, da mesma forma que Deus o encontrou quando ele estava saindo da casa do seu pai. Deus o encontrou quando ele estava voltando. E a primeira coisa que acontece, eles estão indo, ele, as mulheres, os filhos, os rebanhos, tudo, ele está indo. E aí ele vê que tem anjo seguindo. Nessa hora ele fala, peraí, Deus mandou eu voltar, mas
o céu está se abrindo. Esse lugar aqui não é qualquer lugar. Aqui é o acampamento de Deus. Então o outro era a casa de Deus. Aqui é o acampamento de Deus. E esse lugar vai chamar Manaim. Vamos ver o que acontece em Manaim. Versículo 3. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E aí ele começa a falar, eu não vou ler com detalhes. Ele está apavorado. Ele conhecia Esaú. Ele sabia que se houvesse um embate entre ele e o seu irmão Esaú, que ele tinha traído há 20 anos atrás, aqui se passou 20 anos. Ele sabia que o seu irmão venceria. O seu irmão era um caçador de qualidade. Ele não tinha chance de um embate. Tá, tudo bem, eu tenho servos, mas ele também tem. E ele vai me matar, ele está obstinado, decidido. Esaú tinha prometido e Jacó sabia e ele está apavorado. Então o que ele faz? Vamos fazer o esquema. Já que eu estou indo embora rico, porque ele estava indo embora muito rico das terras de Labão, vamos separar bastante presente. Os meus servos vão até Esaú, vão dando os presentes, e Esaú vai perguntar, mas quem são vocês? Somos servos de Jacó, seu irmão. E aí vocês vão analisando a carinha dele, tá bom? Uns vão distraindo, outros voltam e me contam se eu estou ferrado ou se tem chance. Mas a verdade é que Jacó estava apavorado. E chega numa noite que ele está voltando, no versículo 22 do capítulo 32, diz: naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Val de Jaboque é como se fosse uma passagenzinha mesmo por onde passava um rio. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro. E fez passar tudo o que tinha. Ele falou para as mulheres, para as servas, para os filhos, para os servos, para os animais: passem o rio. E ele ficou sozinho do lado de cá. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse, e aqui eu vou fazer uma pausa. Nós que já estudamos, já ouvimos muitos estudiosos falarem deste momento, o momento que Jacó lutou com o anjo do Senhor. Eu li uma versão que diz que ele lutou com o homem. Gente, mas como assim o homem ou o anjo do Senhor? Porque essas 2 versões. A verdade é que os estudiosos entendem que aqui é uma teofania, ou seja, uma aparição física do próprio Deus. Nós sabemos que toda vez que a Bíblia no Velho Testamento fala a respeito do anjo do Senhor, está falando do próprio Jesus. É uma aparição de Deus e nós vamos entender algo muito importante. E eu vou falar brevemente de 3 aprendizados. Eu tomei meu tempo para apresentar a história de Jacó. Mas tem 3 grandes aprendizados deste momento. No val de Jaboque. O primeiro deles. Jacó reconheceu a Deus. Jacó, ele estava no lugar onde ele chamou acampamento de Manaim e os anjos estavam o seguindo. Em nenhum momento fala que ele vai buscar algo desses anjos. Ele entende que esses anjos representam um sinal de que Deus está o protegendo, um sinal de que Deus está com ele, mas ele não vai em direção aos anjos. E nós vamos entender que aqui, a primeira coisa que aconteceu nesse encontro onde Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Isso que faz a nossa mente de cristão bugar. Não entender como é que um homem pode ganhar de Deus. Isso sempre me incomodou e confesso que me incomodou até pouco tempo. Primeiro aprendizado, Jacó reconheceu
a Deus. Como é que a gente sabe? No final desse encontro ele vai falar: eu vi Deus face a face. Agora imagina para nós que sabemos quem é Cristo, imaginar que Jacó teve um encontro com ele lá. Aí a gente pensa, ele tinha tido um encontro em Betel, onde ele viu o Senhor o abençoar. Agora ele estava tendo outro encontro com Deus. É fácil reconhecer a Deus assim. Mas o que eu quero dizer é que hoje, na nossa vida cristã, um dos grandes erros do cristão é não reconhecer a Cristo nos seus caminhos. Jacó já tinha a promessa da bênção. O que ele estava lá brigando? Ou ele poderia estar tão preocupado com Esaú que ele não teria se separado para buscar. Ele poderia ter só seguido: deixa eu enfrentar logo esse meu problema. Eu quero contar uma história que a Lígia me contou na semana passada quando a gente conversava. Ela disse que há muitos anos atrás aconteceu uma situação que marcou muito a ela. Tinha um casal da igreja, que era um casal muito crente, muito abençoado, e que estava mudando. Moravam numa casa aqui em São Paulo, e estavam mudando para Alphaville para uma casa bem maior, uma casa bonita, com quintal. A Lígia foi visitá-los, junto com algumas pessoas da igreja. E eles chegaram e acharam muito linda a casa. E aí falaram: caramba, que casa linda, que legal, graças a Deus, né? E aí disse que o marido respondeu: graças a Deus não, né? Trabalhei muito por isso. Isso gera um incômodo para a gente, não gera? Mas não vamos ser julgadores. A verdade é que muitas vezes, sem perceber, nós fazemos isso. Hoje, o Espírito de Deus habita em mim, então eu tenho um relacionamento com Ele. Mas eu vou ser sincera, eu nunca vi Deus face a face como Jacó. Eu vivo minha vida aqui, e se eu deixar para lá, eu nem lembro que o Espírito está comigo. Eu posso estar aqui vivendo no meu trabalho, aí estou aqui no ministério, aí fico brava com um, fico feliz com o outro, estou vivendo minha vida, estou vivendo meus problemas, os meus filhos têm 1 milhão de atividades que eu preciso ajudar, a minha vida está acontecendo. E eu posso viver tantas situações onde eu não reconheço a Deus nelas. E é nesse momento que nós podemos dar espaço para ingratidão, que nós podemos dar espaço para insegurança, que nós podemos dar espaço para o medo. Por quê? Aí a gente faz uma oração e convida Deus para vir para a nossa vida. E talvez a gente tenha passado o último ano passando por lado de situações onde Deus foi o Senhor daquela situação. E nós não o reconhecemos. Porque a gente está preocupado com o Esaú que está esperando a gente ali na frente. A gente está preocupado com as mulheres que a gente vai levar. A gente está dando ordem para os nossos servos. A gente está preocupado em acertar o caminho. E não reconhece quando Deus está conosco. Jacó sabia que aquele não era um anjo qualquer. Ele sabia que aquele era o Senhor. Primeiro aprendizado: Jacó reconheceu a Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse momento foi muito marcante na vida de Jacó, sabe por quê? Porque ele reconheceu a Deus. Salomão fala: cuidado, confie em Deus e para de se apoiar nos seus pensamentos, no seu entendimento a respeito da situação. Reconhece a Deus no seu caminho e Ele vai endireitar suas veredas. Ou seja, naquele momento quando Jacó reconheceu que era Deus, o seu caminho começou a ser endireitado. Existem teólogos que dizem que foi lá
que Jacó viveu uma conversão. Mas aí chega no nosso momento de maior falta de entendimento, meu momento de falta de entendimento. Como é que um homem luta com Deus? Aí eu só consigo pensar o seguinte: eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 4. Às vezes o pequenininho, assim como o mais velho também fazia, fala para mim: vamos apostar corrida? Aí eu falo: claro, vamos. E aí a gente sai de um certo ponto, ele dá o máximo de si e eu faço o quê? Tô indo, filho! Tento ir bem devagar e não deixo ele perceber. Aí ele chega no final e falou: ganhei. Ganhei, né? Aí eu falo: ganhou. Eu só consigo imaginar que essa história de Jacó brigando com Deus só pode ter sido assim, certo? A verdade é que no final dessa luta, o próprio Jacó diz: eu vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Ou seja, graças a Deus que ele não resolveu ganhar. Mas sabe por quê que Jacó ganhou? Segundo aprendizado. Ele não só reconheceu que aquele não era um anjo, ou não era um homem, aquele era Deus. Ele reconheceu o caráter de Deus. Olha que lindo. Eles passaram a noite inteira naquele embate. A noite inteira. A noite inteira. A hora que estava amanhecendo, o anjo do Senhor, ou o homem, como diz nesse texto, foi lá e tocou na perna de Jacó. E ele ficou manco. Gente, óbvio que podia ter ganhado, né? Foi só um toquinho lá, já ficou manco, o cara pro resto da vida. É aqui que a gente vê claramente que Deus deixou ele prevalecer. Mas nesse momento, para mim fica muito claro que Jacó entendeu: eu sou só um homem fraco. Eu sou só um homem imperfeito. E o que toca o meu coração é que Jacó sempre foi um homem de caráter manco. Mas a partir daquele dia ele veria no seu corpo físico a sua imperfeição. Ele era só um homem. Ele era só um homem. Deus fala para ele então, Jesus personificado, fala: eu estou indo embora porque está amanhecendo. E Jacó fala, né, o homem diz: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Esse é o momento que o Senhor se agradou. E não é porque Ele mandou em Deus, não. Não se engane, porque não existe homem que mande em Deus. Aqui, ele reconheceu não só que era Deus, mas quem Deus é. A história de Jacó é que ele era neto de Abraão. E Abraão recebeu uma promessa. E essa promessa demorou alguns anos para ser cumprida, mas foi cumprida. Não existiu uma única palavra que Deus prometeu para Abraão que ele não tivesse cumprido. Isaac, o pai de Jacó, era o filho da promessa. Ele era o filho que viveu. E ele também recebeu a promessa de ser abençoado. E Jacó usufruiu uma vida inteira das promessas que Deus prometeu para Isaac. Ele só saiu da casa do pai dele quando ele já estava mais velho. Ele falou: ele é o Deus do meu avô Abraão, do meu pai Isaac, mas eu sei quem ele é bom. Ele é abençoador. Se ele fala, ele cumpre. E se tem uma coisa que eu não esqueci, esse Deus se encontrou comigo há 20 anos atrás em Betel. E Ele me disse que Ele ia me abençoar. E Ele disse que Ele não ia me abandonar, Ele ia me proteger. E Ele disse que nunca me deixaria até que todas as palavras fossem cumpridas. Então Jacó não inventou uma ordem que ele resolveu para Deus. Ele lembrou para Deus o que Deus falou. Ele falou: eu não vou te deixar ir até que você me abençoe. Ele não tratou a Deus como um Deus que mente.
Ele não desconfiou. Ele falou: uma coisa eu sei, esse Deus abençoa. Então, o Senhor não disse que ia ficar comigo até que tudo fosse cumprido? Então eu não vou te deixar ir. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Existe algo a respeito do caráter do Deus que nós servimos, que nós não podemos deixar para trás. Não só devemos ter fé em Deus, fé em Jesus, mas devemos ter fé no caráter que Ele tem. Cristão tem que deixar de dizer: Deus não me ama. É impossível para Deus não amar um filho. Impossível. O que a gente tem que às vezes entender é: a minha alma é tão fraca, eu tive uma história tão triste, que é difícil para mim sentir o amor que Deus tem por mim. Não diga que Deus te abandonou, que Deus não abandona. Não diga que Deus não vai te abençoar, porque Ele vai te abençoar. Quando Jesus morreu na cruz, é para que tivéssemos uma vida de bênção em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional, na área física. Você pode aguardar, assim como Abraão aguardou, assim como Isaac aguardou, assim como Jacó aguardou, mas nunca negue o caráter do Deus que você confia. Sabe por que Jacó prevaleceu? Porque ele disse para Deus quem Deus era. Ele disse que Deus faria aquilo que Deus prometeu fazer. E Deus não volta atrás. Assim como os textos que eu li na nossa vida, nós precisamos viver crendo não só na existência de Deus, mas no caráter que Ele diz ter. É nesse momento que então o Senhor toca e deixa Jacó manco. O homem que era imperfeito por dentro se torna fisicamente imperfeito também. Mas esse homem, o anjo do Senhor traz a prova, assim como ele provou Abraão quando mandou ele sacrificá-lo, Isaac. Aqui ele está provando Jacó, quando ele diz: o dia está nascendo e eu vou embora. Então Jacó reconhece o caráter de Deus e diz: eu não vou te deixar embora até que você me abençoe. O próprio Cristo olha para ele e fala: qual é o seu nome? Perguntou-lhe o homem no versículo 27, qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Jacó era um nome que significava o usurpador, o enganador. Ele nasceu com essa marca, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú, quando ele estava saindo. Ele viveu com o caráter de um cara que era enganador, um cara que muitas pessoas iam olhar e falar: ele não merece. Ele não merece ser abençoado, ele não merece estar nessa linhagem do pai Abraão, do pai Isaac, ele não merece. Mas Jesus fala: qual é o seu nome? Meu nome é o enganador, Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó reconheceu a Deus. Jacó reconheceu o caráter de Deus. E o último aprendizado que eu quero trazer para vocês é: Jacó reconheceu a graça de Deus. Sabe por que a gente se incomoda com a história de Jacó?
Porque às vezes a graça na vida do outro incomoda. Mas é bom a gente se lembrar que aquilo que Jacó usufruiu é a razão de não perecermos. Ele é o mesmo Deus. Aquele Deus que estava com Jacó é o Deus que se encontra com a gente. Jacó pergunta para ele, agora com um novo nome entregue em suas mãos, Israel. Ele não sabia o que isso significava, meu povo. Ele não tinha a menor ideia. Estamos aqui milhares e milhares de anos depois, falando, meu sonho é ir para Israel. Na caravana do Lamartine. O Deus de Israel. Ele não sabia o que esse nome ia significar. Jacó pergunta para o anjo do Senhor, que é Cristo, e qual é o seu nome? E ele fala, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Aqui é a graça de Deus. Que, gente, por mais que a gente cante, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Eu só te deixo subir se você me der a minha bênção. É um pouco equivocado se a gente só apresentar desse jeito. Parece que algum homem pôde ganhar de Deus. Mas quando Jacó vivenciou tudo aquilo, ele entendeu. Meu povo, ele entendeu. Ele não saiu achando que ele ganhou de Deus. Ele sobreviveu. Ele falou, eu vi Deus face a face e Ele me poupou a vida. Porque eu sou enganador, eu era enganador e Ele me fez Israel. A graça de Deus. Ele me fez Israel. A obra de Cristo na nossa vida é essa. Ela começa pela graça. Porque Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Mas Ele tinha que continuar o caminho dele, certo? Ele saiu de lá, foi abençoado, recebeu um novo nome. E estava na hora de encontrar Esaú. Mas não achem que ele teve que caminhar muito, ou que ele teve. Ele estava aqui. Ele Deus, viveu todo esse momento, ganhou um novo nome, foi abençoado. A hora que o anjo do Senhor foi embora, ele levantou o rosto e viu Esaú chegando. Só que Esaú não estava vindo sozinho. Vinha só com 400 homens junto. Imagina se Jacó tremeu na base e falou, bom, se ele veio com todo esse povo. E aí ele fez o que ele tinha falado. Ele foi mandando, vai servo primeiro, vai mandando muito presente. Agora vai a serva. Aqui eu menos gosto. A próxima serva, aqui eu gosto mais ou menos. Aí vai a Lia, aqui é a esposa, mas tem cara de cansada. A última foi o amor da vida dele. Gente, Jacó é uma coisa, né? Ele não foi antes nem de Raquel. Porque ele falou assim, ó, vai mandando na frente. Em algum momento ele vai ter piedade de mim. Mas, nem a preferida ele deixou para trás dele. Jacó. Esaú chegando. Momento do reencontro. Esaú provavelmente sorri para ele, chega perto dele, abraça ele e os dois choram. Gente, a pura verdade é que a gente não sabe o quanto isso veio realmente do coração de Esaú, o quanto veio do favor de Deus que fez Esaú perdoá-lo. A gente não sabe, a Bíblia não relata. Mas a verdade, Jacó tinha reconhecido a graça de Deus sobre ele. E antes dele ser perdoado pelo primogênito biológico,
ele foi perdoado pelo primogênito dos céus. Jacó, o pai do povo de Israel, precisou ser perdoado. Ele precisou da graça, assim como nós. Ele precisou ter fé em Deus e em seu caráter. E quando tudo isso aconteceu, o seu caminho foi endireitado. O favor de Deus esteve com ele. Ele tinha sido, enfim, perdoado, em primeiro lugar, por quem ele necessitava de perdão, que era Deus. No versículo 10 do capítulo 33, Jacó fala para Esaú. Naquele momento, Jacó dá um monte de presente para Esaú, um monte. Pega esse rebanho aqui, agora pega isso aqui, agora pega aquilo. Tudo que eu tenho eu quero te dar do melhor. Pega, 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 pega. Esaú fala, cara, eu sou rico também. Fica aí com o que você tem, que eu estou muito rico também, eu não preciso disso. Mas no versículo 10 do capítulo 6, diz, então disse Jacó, não, se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Jacó viu a Deus face a face, e não foi há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Ele tinha visto naquele momento a Deus. Ele tinha acabado de olhar a face de Deus, e sabe o que ele diz a respeito do rosto de Deus? Eu vi graça nesse rosto. E quando ele olhou para o rosto de Esaú, que ele viu que Esaú perdoou ele, ele disse, eu vi graça nos seus olhos. Você teve graça de mim. Foi como se eu como se eu estivesse vendo a Deus novamente. Porque foi assim que ele me tratou. Por isso que nós podemos afirmar que Jacó reconheceu a graça de Deus sobre ele. E então pôde reconhecer a graça de Esaú. Efésios 2, versículo 8 e 9 dizem, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Jacó representa o velho homem. O homem falho, imperfeito, enganador, que busca os seus próprios interesses. Mas naquele momento Deus estava transformando Jacó e ele falou, seu nome não é mais Jacó, seu nome vai ser Israel. Mas Jesus fez isso com você também. Você que está em Cristo, eu quero te dizer, você tinha um nome da velha criatura. E hoje você é nova criatura. E muitas vezes nós não reconhecemos a graça que nos ofereceu salvação e vida nova. E vivemos como velha criatura, estando em Cristo. Quantas vezes, depois de estar em Jesus, as pessoas te olham como velha criatura. As pessoas te tratam como se você ainda fosse aquela pessoa sem Jesus. Ou quantas vezes a pessoa se converte e aí depois se converte num culto, passa uma semana, talvez num encontro especial e tal, se converte, entrega a vida para Jesus, ou aceita Jesus em Israel, ou aceita Jesus numa célula super importante, e aí você vai embora, você chega no trabalho e todo mundo olha para você, você é a mesma pessoa. Você tem as mesmas imperfeições. Deixa eu te contar uma coisa, você ainda manca. O caráter está manco ainda. Muitas vezes a gente tem que encarar nossas próprias fraquezas, sabendo que a gente é nova criatura. E isso traz peso. Mas espera aí. A graça deveria fazer o oposto, ela deveria tirar o peso.
Se a graça proporcionou ser nova criatura, por que estou eu sofrendo com o peso do Jacó, se Deus me chamou de Israel? Nós precisamos começar a reconhecer mais o papel de Deus, do que Ele fez na nossa vida. E a verdade é que eu não sou completamente nova criatura nas minhas atitudes. Mas essa é a minha identidade. O mundo quer aceitar ou não. Eu posso ter pecado hoje, mas eu não deixo de ser nova criatura. Seu pai, a sua mãe ou o seu marido pode declarar coisas a respeito da sua identidade, mas nós precisamos estar firmados na palavra de Deus e no que Ele declara que o Filho é quando está em Cristo. Ele não diz que somos nova criatura. Quer dizer assim, olha, se você conseguir ser perfeito, a partir do momento que você se converte, você é nova criatura. Se não conseguir ser, ainda é velha. Deixa eu contar uma coisa interessante. Quando Jacó saiu de Peniel, encontrou Esaú, beleza, está tudo indo bem? Continuaram chamando ele de Jacó. Passaram anos, continuaram chamando ele de Jacó. Tem uma coisa muito interessante que eu encontrei aqui. O autor do livro de Gênesis, a gente não tem uma certeza absoluta, mas cremos que pode ter sido Moisés, mas independente de quem seja, ele escreveu o livro todo. Quando ele conta a história de Abraão e fala, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Adivinhe só, a partir daí o autor chama ele de Abraão. Quando Deus muda o nome de Sarai, o autor de Gênesis chama Sarai de Sara. Agora Deus mudou o nome de Jacó para Israel. No versículo seguinte, e aí Jacó levantou, olhou para Esaú, e aí Jacó, e Jacó voltou, Jacó fez isso, Jacó fez aquilo. Assim como nós, o velho homem continuou brigando com o novo homem. O mundo não reconheceu a ele naquele momento como Israel. Mas a promessa estava feita e Deus não volta. Jacó foi o pai das tribos de Israel. O nome Israel aparece por volta de 2.500 vezes na Bíblia. Israel é o nome da nação, da terra prometida que Deus prometeu para Abraão. O homem de caráter mais duvidoso dos patriarcas foi o nome que deu o nome da grande nação, que Deus promete desde Abraão. Sabe por quê? Porque Deus gosta de mostrar que Ele é o Deus dos imperfeitos. E Ele faz aliança com os imperfeitos. Ele perdoa os imperfeitos. E Ele não volta atrás no que Ele promete. E Ele continua abençoando. E a graça acompanha aquele com quem Ele tem aliança pelo resto da sua vida. Ainda que lutemos com o velho homem. Ainda que eu não mereça, até o último dia da minha vida, eu não vou merecer. Enquanto eu estiver nessa terra e eu estiver nesse corpo, eu não vou merecer. E quer saber uma coisa? Jacó também não mereceu. Até o último dia da vida dele, ele não mereceu. Mas quer saber? Ele é Israel. Muitas coisas acontecem na vida de Jacó. Nasce José, que seria o grande governador. Muitas coisas acontecem. Mas eu chamo vocês para o último capítulo do livro de Gênesis. Adivinha só. O teminha do capítulo é a lamentação por Jacó. O autor ainda não se convenceu que o cara era Israel, caramba. A lamentação por Jacó. Um versículo antes fala, acabando Jacó de dar a bênção ou a instrução para os seus filhos, porque aqui Jacó está velhinho, prestes a morrer, ele chama os seus filhos todos e faz uma declaração de bênção para todos eles.
E aqui o autor diz, então, quando Jacó termina de dar a bênção, de dar a instrução para os seus filhos, recolheu os pés na cama e morreu. E foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Assim os médicos embalsamaram a Israel. Nesse momento, quando Jacó morreu, o velho homem ficou e o novo homem sumiu. Eu ainda carrego marcas de um velho homem. E talvez carregue até o último dia da minha vida. Mas uma coisa eu sei. O meu nome ecoa na eternidade. Porque o Deus que ama os imperfeitos me prometeu. O autor de Gênesis chama o Jacó de Jacó até o seu último suspiro. Mas eu imagino todas as pessoas chamando ele de Jacó e chorando por Jacó. E o seu espírito subindo, encontrando com Cristo novamente. E Deus falou: seja bem-vindo, Israel. E é isso que ele faz por nós. Eu quero dizer, você que está me assistindo aqui, que isso que Deus fez por Jacó, de aceitá-lo como ele era, ter se aproximado dele e ter permitido que ele fosse só um homem pecador, só um homem imperfeito, e fez uma aliança de amor com ele e cumpriu. Isso é o que Jesus faz na nossa vida. Essa é a razão de ter uma igreja cheia de pessoas que estão dispostas a entregar a sua vida para Jesus. Essa é a razão. Sabe o mais lindo? Quando Deus encontrou Jacó, da primeira vez que ele teve o sonho da escada, sabe o que ele falou? Eu sou o Deus de Abraão e eu sou o Deus de Isaac. Ele não falou eu sou o seu Deus. Ele prometeu um futuro que ele seria abençoado. E Jacó disse: eu prometo que se o Senhor cumprir tudo o que o Senhor falou e eu voltar e o Senhor me abençoar, me proteger, o Senhor vai ser meu Deus também. E essa pedra que eu dormi, eu vou fazer um altar e eu vou dedicar ao Senhor. Depois que tudo tinha acontecido, Jacó estava perdoado. Pronto, agora eu vou viver em paz. Espera aí, eu tenho uma promessa para cumprir. Ele volta para Canaã, a terra prometida. E lá ele compra por 100 peças de prata uma terra. No versículo 20 do capítulo 33 diz: então levantou ali um altar. E chamou esse altar Deus, o Deus de Israel. Talvez você está aqui e você acredita que Deus existe, mas Ele é o Deus da sua esposa. Eu sou abençoado porque minha esposa ora tanto. E a minha casa é abençoada, meus filhos melhoraram depois que vieram para a igreja. Esse Deus da minha mulher é muito bom. Às vezes você cresceu na igreja, foi por muitos anos, e você cria em Deus, o Deus da minha mãe. Ele é poderoso. Às vezes você vê o Lamartine aqui em cima, você fala: meu Deus, esse Deus do Lamartine, uau, eu admiro. Mas a gente não pode viver e se relacionar com um Deus que tem aliança com outra pessoa, mas não tem com você. Eu quero convidar, se tiver alguém aqui,
Peço que todos fechem os seus olhos. Que está aqui por uma razão. Pode simpatizar com a fé de outras pessoas. Pode ter um histórico de pessoas que são abençoadas por Deus em casa. Mas que não tem aliança com esse Deus. Existe alguém aqui que quer viver as bênçãos, é a aliança de um Deus que não volta atrás, que protege os seus filhos, que escreve o nosso nome na eternidade, que cuida. Você nunca mais vai estar sozinho, nunca mais. Você pode crer em cada palavra que Ele fala, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele está te chamando hoje. Existe alguém aqui que gostaria de fazer essa aliança individual com Jesus? Eu peço que você levante a sua mão. Existe alguém que quer convidar o Senhor para ter um compromisso individual? Eu quero viver. Eu quero dizer que esse é o meu Deus. Pergunto mais uma vez, tem alguém aqui que gostaria de fazer uma aliança com Deus? Eu gostaria de fazer uma oração por você. Se você está nos assistindo pela internet, existe um QR Code que está aí para que você possa entrar em contato conosco. Mas faça essa oração comigo. Senhor, eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor é um Deus bondoso. E eu peço, eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E peço que o Senhor cuide da minha vida. Eu quero crer que o Senhor nunca vai me abandonar. Oh Senhor, faz novas alianças com o seu povo. E eu quero dizer para você que é cristão, é nova criatura em Cristo, mas que está vivendo o peso da velha criatura. Talvez o peso que você mesmo coloque, um peso de culpa. Talvez um peso que as outras pessoas coloquem em você por rótulos que te deram. E você precisa se apropriar de quem Deus te fez para ser ainda nessa vida. Eu peço que você fique de pé. Glória a Deus. Não tenha vergonha. Todos ainda carregamos características do velho homem, todos. Não tenha vergonha. Senhor Deus, Pai, Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó, de José, Deus dos filhos que estão aqui, Deus dos judeus e Deus dos gentios. Eu peço que o seu Espírito toque no coração de cada pessoa que precisa renovar essa aliança e levantar um altar de adoração no seu coração e dizer: Deus de Israel. Cada um aí diga o seu nome. Ele é o Deus da Érica. As pessoas olham para mim e o que elas veem muitas vezes é a filha do Lamartine. E eu vou te dizer uma coisa, é uma grande bênção ser filha do Lamartine. É uma grande bênção ser uma pessoa que cresceu nessa igreja. É uma grande bênção, mas quer saber a maior bênção da minha vida? Ele é o Deus da Érica. Se um dia eu não estiver aqui, se eu estiver do outro lado do mundo, se um dia eu não tiver meus pais, se meu marido me abandonar, se eu perder todo mundo, se eu estiver na pior, adivinhem, Ele será o Deus da Érica. Mas se um dia Ele me levantar nos lugares mais altos, tem uma única coisa que eu desejo: é que Ele nunca deixe de ser o Deus da Érica. Senhor, renova
o entendimento da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Apesar de não vivermos ainda a perfeição nos nossos dias, não existe condenação sobre nós. O enganador não pode chegar e dizer que estamos nos condenando com os nossos próprios pecados, porque o preço da cruz foi pago. Nós somos redimidos, justificados, e podemos viver uma nova vida, podemos viver obras novas pelo poder da redenção de Cristo Jesus, o Filho do Deus da aliança. No nome de Jesus, amém.